Estamos aqui com mais um programa do Contabilidade no Ar, o podcast que tem por objetivo descomplicar a contabilidade, e hoje com uma presença ilustre, o Renato Goya, um antigo amigo aí. Goya, obrigado por estar aqui com a gente mais um episódio. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira, do seu currículo. Fica à vontade para fazer jabá aí, fica tranquilo. Tranquilo. Tá liberado, hein? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui, né? E, empresa que a gente conhece desde o início, minha esposa trabalhou aqui no começo da evolução, lá atrás, então, prazer estar aqui com vocês. Bom, contar um pouco da minha trajetória, né? Que é um pouco curiosa, enfim. Contar um pouco lá atrás, eu fiz técnico em eletroeletrônica. Caramba, no Cutuca. No Cutuca? E não gostei. Reprovei em várias matérias técnicas, vi que não era isso para mim, né? E aí, quando você entra no colégio técnico, você acha que vai fazer engenharia depois e tudo mais, e aí, no segundo, terceiro ano, já vi que aquilo não era para mim. E aí, com 18 anos, fui servir o Exército e gostei. Você serviu aonde? Servi na SpaceX. Na SpaceX? Isso, mas como soldado mesmo, né, que rala bastante. E aí gostei da vida militar, né? Servi como um ano ali, gostei da vida militar e comecei a prestar os concursos militares. Prestei ESA, prestei SpaceX, né, para aluno, prestei ITA, prestei IME, prestei Barro Branco. E acabei não passando, e aí no Barro Branco, que foi onde eu cheguei mais longe, né? Eu acabei reprovando no psicológico. E aí eu falei, então não tenho perfil para ser oficial militar, né? E acabei desistindo isso. Então fiquei 2 anos tentando essa vida, né? E não consegui. E aí no paralelo, tava trabalhando com a minha mãe num comércio, né? Ela tem uma casa de frango em Barão Geraldo, melhor frango da região. Então, já que pode fazer, você autorizou. Eu lembro na época que você falava, mas você falava frangonete, lembra? Frangonete. Então, muito bom frango lá em Barão, podem conferir. E trabalhava com a minha mãe nesse paralelo. E aí, tinha que arrumar um rumo na minha vida, né? Eu vi que trabalhar com a família é um pouco ruim, né? A gente queria mudar algumas coisas. Minha mãe falou, a gente sempre foi assim e tudo mais. Eu falei, tem que procurar meu rumo. E aí, não tinha nem terminado o técnico em eletroeletrônica, não tinha passado nas faculdades militares, não tinha passado em outras faculdades também. E aí comecei a trabalhar de motoboy. Só tinha a motinho ali, comecei a trabalhar de motoboy, e aí trabalhei de motoboy na ABSA, fazia ali os trabalhos, né, de rua, né, pro pessoal da ABSA. E aí tinha um amigo meu de infância que trabalhava lá e no arquivo. E aí ele foi sair do arquivo, foi pro financeiro e surgiu a vaga do arquivo ficou aberta e o pessoal ofereceu para eu fazer a entrevista. Fiz a entrevista, deu certo, né? A grande preocupação do pessoal era se eu ia aguentar ficar enfurnado dentro do arquivo, né? Porque eu era a vida louca ali, né? Ia para São Paulo, ficava no centro de moto, não sei o que lá. Os caras falaram, mas você vai aguentar de vida louca para ficar enfurnado no arquivo 8 horas? Falei, não, tamo aí, né? Ganhando mais, é isso que eu quero. E aí, lá no arquivo, comecei a fazer alguns lançamentos contábeis, comecei a aprender um pouco da contabilidade, porque o pessoal novo não sabe, mas antigamente o arquivo era dentro do departamento contábil, né? Era onde tinham notas fiscais, contratos, extratos, né? É verdade, né, cara? Você me fez lembrar aqui, cara, veio na memória aqui, um momento, uma empresa que eu trabalhei aqui, tinha a área de arquivo... Era subdepartamento. Era um departamento, cara. Né? Era um departamento. Vou até falar em nome da empresa aqui, para deixar registrado, porque pode ter uma galera que trabalhou lá nessa época, na CPFL. Fiz estágio lá na CPFL e tinha uma área lá de arquivo morto, né? Arquivo morto. Devia ser gigantesco, né? Não, gigantesco. Mas toca aí, continua aí. Aí trabalhei lá no arquivo morto e aí, graças a Deus, estava na época que as coisas estavam se digitalizando e aí a gente terceirizou o arquivo morto e aí eu comecei a entrar mais na contabilidade, fazer mais lançamentos contábeis,
controles de retenção, conciliações e tudo mais. E aí o contador falou, olha, né, por que você não faz uma faculdade de contábeis que você tem chance de crescer aqui? Falei, pô, legal, né? Vamos lá, né? E foi lá na ABSA que a irmã do Barbosa foi minha chefe lá, a Daniela. Muito gente boa. Aí, tá vendo aí, né? Dani? Ó, propaganda aí de você, hein? E aí comecei a fazer a faculdade de contábeis, comecei a trabalhar ali, né, mais com a contabilidade, porque o arquivo já tinha sido terceirizado. E aí fiquei lá por 2 anos, né, de 2004 a 2006. E aí, né, eu tentei, né, eu vi que ali o crescimento seria lento e tudo mais, e a gente era auditado pela PwC. E aí você via, assim, que no ano o cara, né, ia lá como sênior, no outro ano ele ia como gerente, no outro ano, né, era um assistente, aí no outro ano ele ia como sênior. Eu falei, pô, esse plano de carreira funciona, né? Funciona, né? Esse plano de carreira funciona, deixa eu conversar aqui. E aí, conversando com os auditores e tal, eu falei, pô, né, parece ser uma carreira interessante, deixa eu aplicar. E aí apliquei para todos, né, todos os processos de trainee, de Big Four e as médias, né, e aí passei na BDO, foi a primeira que chamou, e aí passei na BDO. Um outro atrativo também é que eles pagavam a faculdade, né, pô, ajuda pagava bem, né? 100% da Verdade, faculdade. cara. Então ajudava muito no salário, né? Então eu estava no 2º ano de faculdade. Eu falei, putz, cara, vamos pagar 3 anos de faculdade aqui, depois sai esse negócio de auditoria, né, meu? Eu lembro do Capiva, eu lembro uma vez que ele chegou com o boleto lá da PUC, cara. E era, sei lá, mas vou chutar aqui, uns 60% do salário. Era mais caro, Porque eu né? já tinha terminado a faculdade. Aí eu falei, cara, olha só, velho, que baita de um o benefício. Capiva ganhava mais que você, né? Muito mais. Colocar a faculdade, porque né? ele tinha faculdade paga. Opa, Pô, com isso aí era certeza. bom demais. É um belo benefício, né? Então assim, né? Eu entrei falando, pô, vou ficar 3 anos aí na auditoria, eles pagando minha faculdade, depois eu vejo o que eu faço, né? E aí entrei na BDO em 2006, agosto de 2006. E aí fiquei lá por 5 anos, é lá que trabalhamos juntos, né, Ferretti? Muito boa, na BDO, época muito boa. E gostava muito da auditoria, gostava mesmo, assim, eu não teria saído da auditoria, né, se não fosse aí a aquisição da KPMG. A KPMG comprou a BDO em março de 2011, e aí eu comecei a avaliar o mercado, né? Eu falei, pô, vamos... numa aquisição, eventualmente as coisas não fluem bem para quem é comprado, né? Não, pera um pouquinho só. Qual que é o assunto do nosso podcast? O assunto é esse mesmo. Não vamos falar de M&A, hein? M&A, depois eu queria que o Goya traduzisse pra gente. Mas due diligence, né? Mas voltando, então, pera um pouquinho só. Essa é a primeira experiência tua no M&A. Mas continua. Sentimos na pele, né, Ferretti, como funciona o M&A, né? Então, a gente, né, foi a empresa adquirida, né? Então, a gente, obviamente, a KPMG é uma baita de uma empresa, né? Mas sempre tem, né, aquela situação entre a empresa compradora e a empresa comprada, e eu comecei a avaliar o mercado. E aí, o Marcelo Landucci, que tinha sido meu trainee, né? Que na BDO era Marcelo Ribeiro, né? Mas PwC ele mudou para Marcelo Landucci. Ele tinha sido meu trainee na BDO e estava na PwC. E aí ele falou, olha, agora estão abrindo aqui, estão contratando gerente para uma nova área aqui, área de due diligence, você tem interesse? Eu falei, pô, claro, né? Tem interesse sim. E aí fiz a entrevista lá com a diretora, com o sócio, deu certo, acabei passando, né? Então fui contratado aí em junho de 2011, aí eu entrei na PwC como supervisor. Na época ainda existia esse cargo, né? Hoje não existe mais, né? Então seria um gerente de primeiro ano ali, né? Então entrei como supervisor e na PwC foi onde eu desenvolvi a maior parte da minha carreira. Então fiquei na PwC de 2011 a 2023. Então fui promovido a gerente sênior. Fiz intercâmbio nos Estados Unidos, trabalhei por 2 anos, pouco mais de 2 anos, no escritório de San José, na Califórnia. Fui promovido a diretor em 2018. E aí, em agosto de 2019, voltei para o Brasil e fiquei até recentemente, saí recentemente da PwC. Então, desenvolvi a maior parte da minha carreira. Então, lá... comecei nessa área, especializar nessa área de due diligence e M&A. Na BDO tinha feito também due diligence, trabalhos de due diligence, mas não era especialista, a gente acabava fazendo tanto auditoria quanto, né, trabalhos de controles internos, com trabalhos de due diligence também.
E aí, a partir de 2011, acabei focando em diligência. Então, há 12 anos, né, que eu só faço due diligence, né? Então, acabei me especializando. E fiz, né, diversos cursos dentro da PwC, me desenvolvi bastante. E agora, nesse exato momento, a gente está numa transição. Eu estou apoiando minha esposa numa empresa que ela criou recentemente, chamada VAS. É uma empresa focada em consultoria para investidores do estágio inicial, early stage, para rodadas de investimento, e também consultoria para startups, também, né, nessa captação de investimento, e mentorias para founders também. Então, estou utilizando todo esse meu background de Vale do Silício e também de Brasil, né, trabalhando com startups nesse período, para trabalhar mais nesse meio. Então, nesse momento, eu estou apoiando minha esposa nessa empresa, e em setembro eu começo a trabalhar nessa mesma área, né, de Strategy and Transaction Services na UI da Alemanha. Poxa vida, agora foi exportado para a Alemanha, então? Exato. Então, a gente, né, tem bastante experiência aqui de América do Sul, tive uma boa experiência na América do Norte, e agora buscando uma experiência aí em M&A na Alemanha, na Europa como um todo. Legal. Né? Então, vamos começar de um currículo, com certeza, né? O pessoal que está nos ouvindo aí, hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir M&A aqui com um cara que tem uma manja, né? uma larga experiência no assunto. Exatamente. E Goya, fala, a VAS tem alguma mídia, rede social aí para a turma buscar? Ainda não, a gente está criando ainda, mas, né, em breve vão ter mais materiais. Legal, depois você me passa, eu faço questão de divulgar lá. Legal, tá? bacana. Colocar no nosso post no post lá, deixar um... Pô, espetacular. Goya, prazer estar aqui contigo de novo. E ter trabalhado contigo foi um baita de um aprendizado. Eu entrei na época na BDO, tive uma experiência em uma empresa menor, mas eu lembro que eu trabalhei com o Goya e eu falei, cara, é aqui que eu sabia que eu queria trabalhar com auditoria, e ali na época cravei assim, falei, putz, porque eram muitos desafios, né, Goya? Assim, a gente chegava muito cedo. O Barbosa sabe disso daí também, que é da época. A gente chegava muito cedo, não tinha hora para sair, né? Mas aprendia muito, né? Então, tem um aprendizado intenso, né? Exatamente. Lembro que nós ficamos muito chateados. Chateado pelo amigo que estava saindo, mas feliz porque ele estava indo para um... E foi um desafio, né, Goya? Porque você, querendo ou não, fazia muito mais auditoria, né? Era o foco. E você foi para uma área nova, que foi due diligence, né? Exato. Depois eu acho que você foi voltando mais pro M&A, mas na época era um departamento de due diligence, né? Fala um pouquinho mais da... Dentro de um processo de M&A, né? De uma... M&A significa Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições, né? Então, dentro de um processo de M&A, existe uma fase que é a fase de due diligence, né? Então, né, imagina que dentro de uma compra de uma empresa, né, existe ali, né, primeiro aquele namoro inicial, aquela discussão inicial de, pô, né, gosto de você, gosto da sua tecnologia, gosto da sua empresa, né, quero te comprar. E aí fecha-se, né, os parâmetros iniciais da transação. Então, né, fala, não, quero te comprar por um preço X e tudo mais, sujeito a uma diligência, né, para confirmar. Isso aí já está claro ali no... Já está claro no memorando de intenções iniciais, né? Porque o cara, ele recebe os números, né, e ele está partindo do pressuposto que aqueles números são verdadeiros. Então, se aqueles números foram verdadeiros, a oferta é essa. Né? Então, essa é a discussão inicial. E aí, depois que é fechado esses termos iniciais, né, de uma transação, aí que eles contratam uma diligência. E aí a diligência pode ser muito abrangente, pode ter diligência, que é o que a gente faz, né? Financeira, contábil, tributária e trabalhista, mas pode ter diligência ambiental, de tecnologia, de cibersegurança, de RH. Então, tem outros aspectos a depender dos riscos, né, que a empresa possui ou do setor que ela atua, mas o foco,
né, meu, sempre foi diligência contábil e financeira. Então, ela entra dentro de um processo do M&A. E aí, depois da diligência, né, então, estando ok a diligência, ou a diligência vai ajudar o investidor, o comprador, a ajustar o valuation. Então, o cara fala, olha, aquele valor de X que eu falei não é X, é 90% de X, porque aquela receita que você me falou não é bem assim. Pô, você tem uma PDD ali que não está contabilizada. Então, ele ajuda a ajustar o valuation ou o cara sair da mesa, né? O cara tomar a decisão e falar, não, pô, o número que o cara me passou não tem nada a ver, não confio mais, então não consigo mais ficar na mesma mesa, né? É importante o pessoal que está ouvindo aí pra gente, né? É claro que em nosso público tem um público mais sofisticado e tem um público que está começando, né? Então, quando a gente fala da questão de fazer a diligência, né? Acho que todo mundo aqui, de uma maneira mais simplista, passou por isso, né? Quando você comprou seu carro, né? Pô, precisa chamar... Você vai lá e chama um especialista, né? Chama o seu mecânico de confiança para dar uma olhada, né? Para, opa, como é que tá lá o carro? Pô, perde alguma garantia, né? Então, esse contexto que você está passando aí é um contexto importante, porque é claro que uma empresa é muito mais complexa. Por isso que você está chamando atenção em aspectos até de, pô, ambiental, né? Pô, de segurança da informação. Então, tem um aspecto aí bastante, como é que fala, robusto a ser imprimido aí na hora de realizar uma diligência para uma empresa. Mas tem muitos negócios que saem sem diligência, né? Sim, isso acontece bastante, né? Ou, né, são duas situações. Ou são empresas de capital aberta, que ela já tem um market cap muito bem definido pelo mercado. Então, pô, qual que é o valuation? O valuation é o que está sendo, né, tradado no mercado, né? Então, não tem muito o que falar, né? Pô, se você não quer me pagar o que está sendo negociado em bolsa, então não vou te vender, né? Então, quando empresas de capital aberta, normalmente é uma diligência mais light, é feita uma análise ali, né, com base em informações públicas, muitas vezes, às vezes não, às vezes tem uma diligência mais robusta, mas muitas vezes não tem, e outros negócios menores, né, às vezes o cara faz e fala, não, vamos no fio do bigode aqui, assina e sem diligência. Então, existem casos, sim, mas é um grande risco, né, pro comprador, principalmente, né, quando acontece esses tipos de transação. Não é recomendado em nenhuma situação que isso aconteça, mas, de fato, infelizmente, ocorrem, sim. No Sonho Grande, no livro do Sonho Grande, os caras, quando eles compraram a Brahma, na ânsia de fazer o negócio, não teve uma diligência e, de fato, tinha um problema lá no plano de previdência da turma, e isso aí teve de ser resolvido ali aos poucos, mas até no próprio livro os caras falam que não foi feita a lição de casa. Mas de fato você precisa, né, entender o que você está comprando, né? Você vai comprar um negócio de porteira fechada e não vai olhar para o que está lá dentro, né? Ô Goé, trazendo pro negócio da contabilidade, assim, como que funciona ali a due diligence? Como que a contabilidade está envolvida nesse processo? Não, legal. Bom, aqui, né, o foco é muito mais contábil, né? Então, só para falar do profissional, né, que trabalha em due diligence, é um profissional, na maioria, de formação contábil mesmo. Então, eu sou contador de formação. E por quê? Porque a gente vai analisar as demonstrações financeiras, então DRE, DFC e balanço patrimonial. Essa é a base da nossa análise. Então, a gente vai pegar os balancetes, vai conciliar com as demonstrações financeiras auditadas, vai analisar, né, a flutuação do resultado, do fluxo de caixa, das principais contas patrimoniais, mas a gente vai fazer uma análise também que é aí além de uma análise de auditoria, né, que é a análise do que direciona os valores da transação. Então, o cara assinou um memorando de entendimentos ali no início da transação e ele estipulou que a transação vai ser um múltiplo do EBITDA. Então, a gente vai olhar se aquele EBITDA que eles apresentaram está correto ou se precisamos ter alguns ajustes de normalização. Então, numa análise de EBITDA, a gente, além dos ajustes contábeis, né, porque muitas vezes a empresa já é auditada, então os ajustes contábeis são pequenos, né, ou imateriais.
além dos ajustes contábeis que a gente vai olhar PDD, vai olhar se tem algum adiantamento que tinha que ser baixado, a gente vai olhar tudo isso, né? Alguma despesa que tinha que ser provisionada, né? Então, além de ajustes contábeis, a gente vai fazer os ajustes que a gente chama de normalização. Então, tem um negócio, tem uma provisão para contingências gigantesca lá, 30 milhões, o cara registrou em dezembro, perdeu uma ação e tudo mais. Tá correto contabilmente ser lançado e tudo mais, mas é um evento não recorrente, não vai acontecer todo ano, é uma situação, né, excepcional que aconteceu ali em dezembro e que muitas vezes ele se refere a vários anos, né? Não é um problema daquele ano. Então a gente normaliza esse efeito, essa perda, para mostrar como que seria o EBITDA daquele ano sem esse efeito excepcional. É legal você tocar nesse assunto porque você olhou na perspectiva de despesa e naturalmente a gente tem que olhar também na perspectiva de receita, né? Pô, até eu diria assim, coisas excepcionais que podem ter acontecido ali, a venda de um ativo, a venda de uma planta, que gerou ali um resultado positivo, até a mesma a flutuação ali de receita de contratos especiais, né? Então eu imagino que você deve ter vivido bastante situações dessa natureza também, né? Um grande exemplo a gente acabou de passar, né? A Covid. Então, teve muitas empresas que tiveram um resultado terrível por conta da Covid e algumas empresas que tiveram um resultado excepcional. Então, como normalizar isso, né? A gente fez uma diligência de uma empresa que vendia, né, teste de Covid. O cara, né, 2020, 2021, começo de 22, ele bombou. Receita na lua. Receita, a margem, né? Porque ele conseguia jogar a margem lá em cima. Isso. Então, falou, como que a gente vai normalizar isso? Então, um grande desafio, né? A gente falou, e aí, qual que é o nível normal? Qual que é o preço normal? Qual que é o preço hoje, né? Do pós-pandemia. Belo desafio, hein? A gente buscou normalizar esse efeito, né? Porque, de fato, é um efeito totalmente não recorrente. Não é a fotografia dos últimos anos, não vai ser a fotografia dos próximos 10, né? Aliás, a gente espera que nem tenha. Tomara. Não aconteça de novo, mano. Tomara, né? Tomara. Foi terrível. Nós fizemos um trabalho recente que o objetivo era justamente esse, né? Era avaliar o negócio do jeito que ele estava e criar um paralelo numa situação normal se o negócio parava de pé. Então, muitas coisas ali do dia a dia da empresa, nós tivemos de expurgar. A base era a contabilidade, né? Mas, puxa, nós tivemos de projetar uma outra situação. Voltando nessa questão aí da contabilidade, aproveitando aí a tua experiência aí, o que você pode compartilhar conosco aí, na medida do possível, né? O que você se deparou aí na hora de começar o trabalho de due diligence em empresas, né? Como é que estava ali a qualidade da informação? Tem algum caso aí que te chama a atenção? Falou assim, me deparei com uma boa qualidade, com uma péssima qualidade. Quando a empresa não é auditada, é uma empresa familiar, aí realmente a qualidade da informação contábil é terrível. Terrível. Muitas contabilidades em regime de caixa e não de competência. Então, quando a empresa não é auditada, a gente tem que fazer primeiro uma auditoria, fazer os ajustes contábeis, para depois analisar o negócio normalizado. Então, quando não é auditado, é terrível. Quando é auditado, aí tranquilo. A gente pega, concilia ali com as devs auditadas, a gente já tem confiança de que os ajustes materiais foram lá capturados. Aí, normalmente, a gente faz uma revisão dos papéis de trabalho do auditor, ou a gente pega a carta de representação para ver os ajustes não materiais. Porque ele pode não ser material para fins de auditoria, né, para a materialidade da auditoria, mas você imagina que um ajuste de 100 mil reais num múltiplo de uma transação de 8 vezes EBITDA, ele já vira 800 mil. Aí já começa a ficar, peraí, já tem um valor aqui na mesa. Então, a gente pega, né, essa cédula de ajustes, né, de ajustes não materiais que não foram, né, para o ajuste final, porque eles eram imateriais, e refletem isso, e a gente reflete isso também na nossa análise, né? Então, pera lá, olha que você está chamando a atenção, que pode surgir aqui uma dica para um cara que é empreendedor no negócio, que em algum momento ele quer se retirar do negócio e vai vender esse negócio para alguém. Então, ele vai passar por uma diligência. Sim. Se o cara não é auditado, ele deveria procurar uma empresa de auditoria.
Sim, a auditoria ajuda muito o processo de diligência e uma empresa auditada ela ganha muito mais pontos na visão do investidor, do comprador. Ele fala, pô, essa empresa já tem uma auditoria, já tem um certo nível de governança e tudo mais, então ele ganha mais pontos nessa análise, né, nessa análise inicial. Então, realmente, a auditoria é importante e facilita muito o processo. Mas também não adianta assim, ó, o cara, não, nunca foi auditado, eu vou vender, vou auditar agora. Não é assim, tem que ser um processo, sim, né, já pensado, né? Pensado de longo perfeito, prazo. Ou seja, então o cara que é um empreendedor, que está nos ouvindo, né, que planeja em algum momento ao longo do negócio dele ir ter uma saída ou vender parte do negócio, né, ele tem que planejar isso, né? Você tem toda a razão, porque começar uma auditoria agora, né, nunca foi auditar para vender amanhã, vai dar problema. Ajuda muito, né? Não ajuda. Isso mesmo. E aí, assim, né? Então, tem essa questão da qualidade da informação. Então, quando é auditado, obviamente, a qualidade é boa. Mas isso tem melhorado, né? A gente vê cada vez mais empresas, mesmo empresas menores, com um sistema de gestão, um sistema RP. Antigamente, a gente via muita coisa em planilha ali, coisa que você nem sabia se podia confiar ou não, né? Ou sistemas arcaicos, muita coisa no SAP, né? Sistema avançado de planilha. É isso mesmo. Então, melhorou muito. Desde 2011 para cá, já melhorou bastante, né? E aí, essa é uma diferença do mercado americano. Nos Estados Unidos é muito organizado, as empresas são muito mais organizadas, então a gente perde menos tempo fazendo esses ajustes contábeis, né? Que aqui no Brasil a gente tem que dedicar mais tempo, né? E algumas questões que a gente vê que é difícil quando há uma mudança de prática contábil. Então, um grande exemplo é o IFRS 16, né? Do arrendamento mercantil. Então, pô, de um ano para o outro, o arrendamento, o aluguel que passava ali para as despesas operacionais virou direito de uso que entra na amortização que está abaixo do EBITDA. E aí virou um samba do crioulo doido, né? Então, a gente está até programando fazer um episódio só sobre esse assunto, porque de fato tem várias perspectivas, né? Quando você olha para esse cara aí, para a questão do arrendamento, a gente estava falando de um custo ou de uma despesa que agora virou despesa de juros e virou depreciação. Tudo abaixo. Tudo abaixo, tá fora do EBITDA. Exatamente. E aí, né? Eu diria até assim, tem empresas no mercado, né? Inclusive empresa listada, que ela procura divulgar as duas práticas. É isso mesmo, porque já dá as duas visões, né? Eles sabem que, pô, o cara não mudou, né? O que mudou? Mudou a prática contábil, o fluxo de caixa é o mesmo, né? O fluxo de caixa continua o mesmo, eu continuo pagando o meu aluguel, então realmente é legal essa divulgação das duas formas. E a grande dificuldade quando teve essa implantação, né, do IFRS 16 é porque alguns contratos que previam um earn-out, né, ou seja, um pagamento futuro com base no EBITDA. Então, fechei a transação em 2021, paguei um valor, 60% do meu valuation total, e os 40% eu vou te pagar com base no resultado de 2022, mudou a prática, aí já começou a complicar. Então, a gente buscou orientar os clientes a colocar cláusulas no SPA, né, no contrato de compra e venda, prevendo que a prática contábil tinha que ser a mesma, né, a mesma base do valuation inicial, porque senão o cara ia aparecer com EBITDA maior só por conta de uma mudança de prática contábil, que não faz sentido, né? Então, quando tem mudança de prática, aí requer muito mais atenção, né, de quem está fazendo a diligência, de quem está redigindo os contratos e, obviamente, do próprio contador, do CFO, da empresa que está comprando e da empresa que está sendo vendida também, para ele acompanhar isso pós-transação, né? Na tua experiência, atuando aí assessorando, ajudando nas fusões e aquisições, você estava mais de que lado? Do lado do comprador ou do lado do vendedor? Na maioria das vezes, as grandes empresas, né, as Big Four e as empresas médias, são contratadas pelo lado do comprador. Essa é 90%, 95%. Por quê? Porque é onde está o dinheiro, né? Normalmente está do lado do comprador. Nós temos alguns trabalhos, né, do lado do vendedor, né, sell side, não é tão comum, mas temos, né, fazemos também. E aí, normalmente, é naquela situação que você falou. É uma empresa que não é auditada, tá tudo bagunçado, e se entrar uma diligência, o cara não vai conseguir nem diligenciar. Então, a gente dá uma arrumada na casa rápida, apresenta um relatório, né,
com as coisas que estão arrumadas e para ajudar o cara a tomar decisão. Nesse novo projeto que você tá vivendo agora, você pretende atuar um pouco nessa linha ou não? Nesse novo projeto a gente vai atuar mais do lado da boutique de M&A. Das menores, né, das startups, porque elas são, vamos dizer assim, estão menos preparadas para receber, então a gente vai ajudá-las a dar uma organizada para receber uma rodada de investimento, né? Então aí, e até complementando, né, existe obviamente um M&A tradicional, que é a compra de controle da empresa e tudo mais, mas existe um mercado muito grande, que é o mercado que as mesmas pessoas atuam, né? Quem atua no M&A acaba atuando também, que é esse mercado de rodadas de investimentos, que são focadas normalmente em startups de tecnologia. Então, no ciclo de evolução de uma startup, ela recebe diversas rodadas de investimento, e a gente faz também diligência nessas rodadas de investimento, normalmente a partir do seed, mas a partir do Series A para frente aí tem uma diligência mais robusta, né? E aí, né, para quem se interessar sobre as rodadas de investimento, tem um material no meu LinkedIn também, que é muito legal, que eu falo, né, sobre as rodadas de investimento, mas falar de maneira... que de maneira inicial começa lá com o seed, né? Tem uma anterior, né, que a gente chama de Family and Friends, Round, ou Family, Friends and Fools, né? Que são os investidores iniciais ali, amigos, roda de amigos, parentes, ou mesmo até colegas de trabalho. Tem muitos investidores iniciais que é o ex-chefe ou ex-empregador. Então, o cara tem lá uma empresa, ele tem um funcionário que é brilhante, o cara fala, não, vou sair para montar uma startup e tal. O cara fala, pô, esse cara é bom, esse cara é brilhante. Vou colocar, dar uns 50 mil pro cara ali. Investir na empresa A gente pode chamar, nesse cenário aí, a gente poderia chamar do investidor anjo? Como se fosse um investidor anjo, né? Nesse estágio inicial. Então, existe essa primeira rodada. E aí, uma segunda rodada, aí anjos de fora da rede de relacionamento, né? E crowdfunding, seria uma rodada depois. E aí, depois, o seed, o pré-seed, né? Eventualmente tem um pré-seed, o seed, e aí depois Series A, Series B, e aí vai, né? Então, normalmente são esses os ciclos, né? E aí, normalmente... Do Family and Friends, normalmente o cara já entra no contrato social, porque é um estágio muito inicial, então mesmo ele sendo um sócio investidor, ele acaba entrando no contrato social. No rodada anjo, crowdfunding, pré-seed e seed, normalmente é um mútuo conversível em ações, então ele não entra no cap table direto, ele entra num fully diluted, e aí ele é convertido normalmente no Series A. E aí, então, o cara, ele investiu na empresa 10 mil a um valuation de 10 milhões. Se a empresa sair no Series A, a empresa tiver um valuation de 50 milhões, ele tem o ganho proporcional, né, sobre isso que ele investiu no início. Então, e aí, a partir do Series A, aí a empresa, ela já vira uma SA e ela emite ações preferenciais em classes diferentes a cada rodada. Então, normalmente classe A, classe B. Né? Então, vamos explorar esse aspecto aí, né? Então, olha só, o cara que é empreendedor, que está começando um negócio, uma startup, né? Então, ele tem ali um momento em que ele está desenhando a questão societária dele, que ele está ali com uma... Vamos pensar assim, para facilitar o entendimento, ela com uma limitada, né? Né? Aí, na hora que ele está buscando, né? Buscando recurso, buscando dinheiro, né? Ele tem um caminho natural aí que você está chamando a atenção, que é buscar dinheiro via, vamos chamar assim, de dívida, né? Então, pegar lá um empréstimo de um investidor anjo, né? Mas você chamou a atenção que em alguns casos o cara vai estar lá direto já no capital, na estrutura de capital social da empresa, né? Quando acontece isso é porque é um estágio muito inicial mesmo. E aí o cara nem tem a estrutura, ele não sabe como fazer e já coloca dentro do capital social. Mas o mais comum que a gente pode encontrar no mercado aí, né, é o cara vir com conceder um empréstimo, né? Aí não sei, pode ser um mútuo, né? Tá lá. O padrão é o mútuo conversível, né? Então é um empréstimo que ele tem uma atualização monetária baixa, muitas vezes pela inflação, pela Selic, e mas o objetivo é converter numa rodada futura, né?
Então, esse que é o mais comum. Mais comum. E aí depois você chamou a atenção que é a transformação da empresa numa sociedade anônima, né? SA. Normalmente aí quando ela vai para o Series A, aí ela tem que virar uma SA, porque ela emite ações preferenciais, né, de cada classes diferentes a cada rodada. Então, você vai ver, quando você vai olhar um cap table, por exemplo, da UiPath, por exemplo, que já teve mais de 10, 20, 15 rodadas, eu nem sei. Eu fiz um Series D lá quando eu estava nos Estados Unidos e já teve mais um monte depois, né? Então ele tem várias, ele vai ter várias classes. Então você vai ver no cap table, o cara vai ver ações preferenciais classe A, B, C, D, você vai ver uma cacetada. E aí, para tentar desmistificar um pouco essa questão da classe aí, a classe, no final do dia, ela está relacionada ao quê? Com a preferência dele receber dividendos? Como é que... Explica um pouquinho mais em detalhes para a gente aí. Isso mesmo. Preferência de dividendos, questões de governança, né, corporativa também, regras de saída. Então, é mais ou menos isso que direciona aí a cada classe de ações. Uhum. Goé, tira uma dúvida. Nós estamos comentando aqui, então, sobre esses estágios do M&A, tá? E aí, naturalmente, a contabilidade vai participar quando vier a due diligence, né? A diligência. Mas eu queria que você dissesse o seguinte para a gente, principalmente o pessoal que está começando a acompanhar a contabilidade, mesmo num processo de início ali, de family friends, tem um valuation, né? Só que esse negócio ainda não está maduro, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento. Como que é o valuation nesse estágio inicial? O valuation no estágio inicial de uma empresa, né, de uma startup, ele é muito difícil, né, porque a empresa não está gerando caixa, não tem um histórico de rentabilidade. Então, o método tradicional do discounted cash flow, né, de projetar 5, 10 anos, trazer a valor presente, aplicar a taxa de perpetuidade, isso não funciona para uma startup early stage, não tem como. Então, normalmente a gente fala que é a análise implícita, né? Então, o cara vai falar assim, olha, eu estou precisando de 2 milhões de reais para me virar um tempo para eu terminar o protótipo e conseguir colocar esse produto a mercado. E aí, por esses 2 milhões, eu estou disposto a dar 10% da minha empresa. Então o valuation implícito é 20 milhões. O implícito. A conta ele vai contrária. Pela modelagem que ele tem ali financeira, né? Então eu preciso de X para chegar o negócio 2 anos aqui para poder andar com isso, né? O que a gente... Uma outra coisa que é importante chamar a atenção aqui, né? Nesses processos que nessas empresas tem um risco, né? Elevado. Então, assim, o investidor anjo, né? Ele tem que estar... Quem está investindo nesse tipo de empresa, ele tem que estar suportado, né? Por informações com qualidade, né? Então, eu acho que aí entra, né? Um trabalho aí de uma empresa de consultoria, né? De gerar credibilidade, né? Para o cara olhar para aquela informação e falar, ele se sentir um pouco mais confortável, mas de qualquer forma tem um risco implícito aí no negócio, né? Não sei o quanto que você pode compartilhar, assim, se fosse falar em termos percentuais de projetos que você participou, projetos que deram certo, né? Projetos que viraram, né? Mico, né? Para não falar outra coisa, né? Imagino que você deve ter vivido situações distintas. O cara teve que baixar o investimento dele. Falou, isso aqui não vou recuperar. Deu impairment. Infelizmente tem várias situações, né, que os números não eram confiáveis, né? Teve até uma situação, isso na época de BDO ainda, que a gente foi fazer uma diligência numa empresa, tava tudo zoado, um monte de passivo ali que não estava registrado, um monte de dívida tributária que não estava registrada, contingência, problema até de escritura de terreno e não sei o que lá. A empresa, e aí no meio da semana a gente já fez um call com o cliente
E aí o cara falou, não, pode sair de campo. E aí o duro é que antigamente, né, era muito presencial, né? Hoje a gente faz muito remoto. Mas, pô, a gente tava lá e a gente ia ficar a semana toda na empresa. A gente ficou lá 2 dias. O cara falou, pô, pode... No terceiro ele falou, pode ir embora. E aí, numa diligência, não é todo mundo que sabe que tá acontecendo a diligência, né? É só as pessoas chaves, né? Então, pô, o analista contábil normalmente não sabe. E aí você conta uma história, né? Não, estamos fazendo uma auditoria, estamos fazendo um trabalho pré-IPO, estamos fazendo um trabalho de controles internos, estamos fazendo uma revisão tributária. Você inventa uma história, né? Pra não falar que é diligência, senão o cara vai ficar desesperado. Criar uma cortina né? de fumaça ali, né? Senão o cara vai começar a disparar currículo ali pro cara não desesperar, né? Então, pô, aí o cara falou, não, pode sair, pode ir embora. E aí a gente teve que inventar uma história lá. Falou, vai ter uma reunião de última hora no escritório, amanhã a gente não vai vir aqui, não sei o que lá, vamos ter que sair de campo. Aí a gente foi embora, pô, os caras mandando e-mail, falou, pô, vocês não vão voltar, a gente separou a documentação aqui pra vocês analisarem e tal. Puta situação chata, né? Puta situação terrível. Vou brincar um pouquinho assim, a minha experiência com a due diligence, com os processos de diligência, né? A gente olhando na perspectiva contábil, assim, ali no trabalho de checagem de informação, o pessoal gostava assim muito, falava assim, olha, qual era o valor que você estava trazendo? Então, assim, pô, tinha um negócio ali, em muitos momentos o negócio já estava, em algumas situações o negócio está pronto, né? Já está feito. Então você está fazendo a diligência para descobrir ali uma redução do preço. Não sei como muitas é que vezes o negócio já está fechado. Já está fechado, né? É mais para cortar gordura. Isso, para cortar o preço, né? Cortar o preço. E aí eu tinha alguns colegas que gostavam... Para cortar o ágio. Para cortar o ágio, né? Eu tinha alguns colegas que gostavam de falar assim, cara, eu achei um ajuste aqui fantástico. Vai reduzir o preço, hoje essa aqui já pagou os honorários, né? O cliente vai amar. Vai amar. E não necessariamente faz muito sentido essa perspectiva, né? Porque do outro lado o cara tá comprando um negócio, se tem um problema, né? Pô, como é que ele vai administrar depois? Por isso que tem né, o resultado da diligência tem alguns impactos. Ou é um ajuste do preço, né? Normalmente para baixo, né? Normalmente a diligência nunca vai melhorar, né? Nunca vai melhorar o preço normalmente só piora. Normalmente só piora, né? E aí alguns clientes até reclamam, falam, pô, né? Você só piora o negócio, né? E aí uma outra situação é de mitigação de risco, né? Então, às vezes não é um ajuste de preço, mas é um cuidado que ele tem que tomar no contrato, né? Então, pô, não, ó, vimos isso, pô, aqui você vai ter que endereçar dessa maneira, então né, aí a gente apoia também na revisão dos contratos, porque não adianta você fazer uma diligência perfeita e o que está na diligência não está refletido nos contratos de compra e venda. Aí não adianta nada, né? Então, a gente também apoia depois na revisão dos contratos para ver se tem as proteções para as exposições que a gente identificou, né, se foi ajustado ali, a linguagem da representação sobre as demonstrações financeiras está correta, né? A definição de caixa, a definição de dívida está correta, porque, vamos dizer assim, na maioria das transações, o caixa e a dívida vão ser descontados lá depois no fechamento, né? Porque tem dois eventos, né? O signing, a assinatura, e aí depois passa, né, se for uma transação relevante, passa pelas aprovações dos órgãos reguladores, CAD e tudo mais. E aí depois o closing, né? E aí, entre signing e closing, isso vai ter um ajuste de preço. E aí, para esse ajuste de preço estar capturado, a gente tem que ter certeza que a linguagem está correta. Então, pô, tudo que era dívida, né, foi colocado ali no contrato que vai ser dívida, tem uma tabela mostrando conta contábil que vai ser dívida, o que vai ser capital de giro, né, porque normalmente também tem um ajuste pela variação do capital de giro. Então, você imagina que é uma proteção para os dois lados, né, para o comprador e para o vendedor. Porque imagina o seguinte, eu tenho uma empresa aqui, pô, eu assinei e vendi para você. Agora eu tô tranquilo, foda-se a empresa, não vendo mais, não compro mais estoque, não sei o que lá. Se eu entregar a empresa uma porcaria para você, vai ter um ajuste de preço porque eu não vou ter cliente, não vou ter contas a receber, não vou ter estoque, então vai ter um ajuste negativo para mim que eu tô vendendo. Tem um tempo, né? Entre tem a aprovação do CAD, né? E aí a empresa precisa se manter naqueles mesmos níveis que foram acordados. Vamos explorar um pouco mais esse conceito que você está chamando a atenção aí de dívida e de caixa, né? Ou até ampliando aí, pensando no capital de giro.
Vamos tentar, assim, explorar, até assim, na tua vivência, na tua experiência. Puxa vida, que tipo de situação que você se deparou ali no trabalho e falou assim, puxa vida, isso aqui era para estar como uma dívida e não estava ali classificado como dívida. Tem algo assim, o que me passa à primeira vista na cabeça é a história do contrato de arrendamento, né? Não sei se você tem mais alguma outra situação aí que você... A regra geral, né, de finanças corporativas é o seguinte, o que está acima do EBITDA, ele é capital de giro, e o que está abaixo do EBITDA é dívida. Então, ou seja, empréstimo e financiamentos. A contrapartida é os juros, está abaixo do EBITDA, então ela é dívida. Imposto de renda e contribuição social a pagar. A contrapartida no resultado, ela está abaixo do EBITDA, então ela tem que ir para a dívida. Clientes, né? A contrapartida é receita, está acima do EBITDA, então tem que ser capital de giro. Então, essa é a regra geral. Então, aí do arrendamento vai depender de como foi tratado no EBITDA. Foi tratado abaixo do EBITDA, então passivo de arrendamento é dívida. Se não foi tratado como uma despesa operacional, então sai, também não é capital de giro, né? Sai e vai para outros itens, outros passivos e outros ativos. Então, nessa linha, assim, o dividendo, né? Pensando no dividendo, como é que para o cara que está já num nível mais avançado aí de contabilidade, né? Que está nos acompanhando aí, como é que eu deveria tratar o dividendo? Você pegou uma pergunta boa, porque o dividendo não tem impacto no resultado, né? Você está querendo me pegar aqui. Mas o dividendo, ele é dívida, né? Porque normalmente qualquer passivo com acionistas, né? Aí ele é considerado como uma dívida porque ele não é da operação, né? Então, um mútuo com os acionistas, né? Um dividendo a pagar, um JCP, né? A pagar, aí é considerado como dívida porque é com os acionistas e aí está fora da operação normal e aí sai do capital de giro. Isso, então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Até indo na mesma linha, né? Imagino que você deve ter se deparado com situações que o cara não estava lá como dividendo, estava lá no ativo, lá às vezes como uma adiantamento, né? Uma antecipação, né? Muitas vezes, e aí, a antecipação de dividendos também não é um ativo operacional, então tem que sair do capital de giro também. Isso que eu ia te perguntar, você já chegou a ver muito isso, Goya? Na verdade, o dividendo tá lá no ativo porque ele foi pago, mas não. Então, às vezes a empresa não tem nem lucro, né? Isso, a empresa não tem lucro, né? Então, assim, aí já vira uma outra situação, né? Quando a empresa nem tem lucro e está sendo adiantado, ela vira um risco disso ser considerado como um prolabore. Né? Fala, a empresa ela está pagando para os acionistas, não tem lucro nesse ano. Ano que vem provavelmente não vai ter. Acaba se tornando um risco disso ser considerado pelo fisco como prolabore. Ele fala, não, isso aqui é uma remuneração para os acionistas que atuam como executivos, então esse é o prolabore, eu quero que você recolha o meu INSS. Tem esse risco. Mas, de qualquer forma, ele deveria estar lá no PL, deduzindo o PL, né? Porque ele... aí ele sai vamos dizer, do capital de giro, né? E não fica nem na dívida, nem no capital de giro. Esses ajustes você já chegou a fazer bastante no PL? Sim. E aí, quando esse ajuste acaba virando o PL? Fica o patrimônio descoberto. Qual que é o impacto disso? A gente não olha tanto o PL, né, numa diligência, porque a gente acaba olhando esses 3 principais quadros que impactam a transação, né? Então, primeiro, EBITDA, capital de giro e dívida. O PL, aí a depender do setor, por exemplo, no setor de bancos, o PL é muito importante porque ele é base para o cálculo de índice de Basileia e tudo mais. Então, para alguns setores a gente olha PL, ou para setores que tem muito ativo imobilizado, a gente acaba olhando o imobilizado também. Mas o PL, a gente acaba
os clientes acabam, muitas vezes, pedindo para a gente fazer o PL ajustado por conta do ágio, né? Ele falou, olha, tá bom, isso aqui não está ajustado à contabilidade, mas no Opening Balance Sheet, né, no balanço de abertura, eu vou ajustar isso e isso vai ter um impacto no meu ágio. Perfeito. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo uma análise, às vezes não na diligência, né, mas no momento posterior ali, entre signing e closing. Vamos lá, a gente tá. A discussão nossa aqui falando sobre M&A, Mergers and Acquisitions, né? Ela tá numa linha de que a gente tá falando, olhando o cara, sempre tendo a figura do cara querendo comprar, né? E a figura do cara querendo vender, né? Pô, mas esse tipo de trabalho, né, da diligência, ele também pode ser útil para um cara, um empreendedor que montou um negócio e tá querendo ir para a bolsa? Como é que você vê isso? A gente já fez trabalhos, né, de diligência para empresas que queriam ir para a bolsa, né, para se preparar, ver como pra fazer o IPO. Como o investidor olharia, mas não é um trabalho específico para isso, né? Normalmente para ir para a bolsa aí é o trabalho que a gente chama de IPO readiness, né? Preparação para o IPO, mas já tivemos clientes que pediram essa análise, porque ele falou, olha, no máximo o cara vai fazer uma diligência, né? Se o cara for no mínimo detalhe, então eu quero ver o que o cara vai fazer uma diligência, o que ele vai apontar de mim ou não. Então isso já fizemos, né? Mas muitas vezes para o cara ou se preparar internamente. Então ele fala, pô, não quero vender, mas pô, eu quero entender quais são meus passivos aqui, exposições que eu tenho em linhas gerais. Ele pode fazer uma diligência sem ter né, a questão de venda, e às vezes é para testar até o trabalho do contador terceirizado. Ele falou, pô, tem um contador terceirizado aqui, não sei. Então ele falou, pô, não quero assustar falando que é uma auditoria, então eu faço como se fosse uma diligência e contrato um trabalho assim. Então, já aconteceu também, né, dessas situações. E aí, muitas vezes, né, mas assim, como, né, o dinheiro é escasso, né, normalmente o cara nos contrata quando tem uma transação, quando tem um investidor batendo na porta. Quando, né, já tiro e queda. Não, já tem... Que é a situação muito comum. É mais comum. Tô chamando a atenção nisso porque o cara... Eu gostei porque o dinheiro é escasso. O dinheiro é escasso. Né? Não, ninguém tá... eu vou fazer. O cara já quer investir. Então. O que acontece é quando o cara quer se preparar. O lado do vendedor, né? Ele sabe que ele pode... que ele vai sofrer uma due diligence e ele sabe que, puxa, se eu perder 5% do valuation, é muito mais do que investir numa pré-due diligence, numa auditoria que seja, né? Então ele fala, não, é melhor eu investir aqui. É igual você comentou, vou trazer o mecânico, vou gastar R$500, mas vou evitar de perder 15 na mecânica depois, né? É isso mesmo. Vou comprar um carro. Agora, Goya, eu queria que você falasse um pouquinho do que você mais viu de problema em due diligence. Pô, vi de tudo, mas quais são os mais frequentes? Você tem alguns exemplos assim? Um problema frequente que aí acontece sempre por exemplo, política de PDD. Então, por exemplo, às vezes uma empresa está comprando a outra e a target, né, a empresa que está sendo vendida, ela tem uma política de PDD que é adequada para ela. Ela é até adequada. Fala, pô, não, legal, entendemos aqui, o cara faz uma análise aqui, pô, a política de PDD está adequada. Só que depois que ela fizer parte do grupo econômico da empresa que está comprando, a empresa vai ter que aplicar as políticas de PDD dela. Do comprador. Né? Do comprador. E aí vai ter um impacto, pô, negativo ou positivo, né, na empresa, né? Então, é muito comum, né? A gente fala, pô, não, PDD tá ok. O cara fala, não, mas eu quero que você recalcula na minha ótica, na minha política. Aí ele passa a política dele pra gente e a gente analisa. Por quê? Porque ele vai ter que ajustar. Independente de estar correto ou não ali, ele vai ter que ajustar. Porque quando fizer o Business Combination vai subir. Vai subir, né? Ele vai ter que estar na mesma prática, né? Então, isso é muito comum. E aí, né, batata, assim, a gente tem muito ajuste nisso. Reconhecimento de receita, a gente vê bastante. Muitas vezes é difícil de quantificar. Porque, às vezes, né, que queria muito trabalho, mas normalmente aqui as empresas que não são auditadas reconhecem, vocês já sabem, né? Reconhece receita na emissão da nota. Na emissão da nota. Emitiu a nota. Emitiu a nota, tá. O cara não segue o CPC 47 do jeito que tem de seguir, né? Exato. Então, análise de receita muito comum, né? Da gente ver.
Também a questão de adiantamentos, né? Adiantamento está lá pendente muito tempo e tal. E, lixo parado lá no ativo, né? E aí o que me assusta é quando você vê aquela conta caixa grande. Aí caixa mesmo. Caixa espécie. Né? Ali você sabe que tem muita coisa parada. Exato, já era para estar no resultado. Teve uma vez que eu cheguei, né? Fui fazer o trabalho. Empresa pequena, uma startup pequenininha e tal, early stage, fatura pouco. Eu vi lá na conta caixa 200 mil. Aí eu falei, já fui na veia, né? Falei, pô, 200 mil aqui e tal. Abre a gaveta, vamos ver se tem nota em cima de nota. Não, esse aqui é dinheiro em espécie. Falei, pô, mas você tem um cofre com 200 mil? Aí o contador não sabia, ele falou, não, tem sim. Aí o dono da empresa falou, não temos. Né? O contador... corre arrumar 200 pau pra pôr na não gaveta. Tem. Eu falei, pô, eu sei que não tem, né? Claro que não tem, né? Ninguém vai ficar guardando um monte de dinheiro em espécie, né? Nem faz sentido. A não ser que a economia fosse dolarizada e você guardasse dólar, né? Ou nós podemos falar aqui, né, Goiás? Você chegou a contar caixa lá no sim. Cara, sala cheia de dinheiro. Lá deve facilmente ter, né? tem, né? Então, né, você tem alguns negócios, né? Que tem uma movimentação. Do business, né? É do business. Supermercado. Mas é que até tem diminuído muito, né, cara? Né? Pix, né? Pix, cartão. Não. Puxa, tecnologia. Até, graças a Deus, né? Porque você imagina ficar circulando, a circulação de dinheiro, ela em papel é muito complicada, né? Nós temos um cliente que o nosso... Mas é um cliente de consultoria. E aí a gente tá sempre dizendo, olha, fica muito dinheiro no caixa, pô. E aí, cada vez mais, a gente tem buscado ajustar para ficar mesmo. Mas fica porque é um cliente que precisa de dar troco, né? Aí você tem... imobilizado dá muito... O imobilizado normalmente não é um foco tão grande numa diligência, né? Por quê? Porque se a empresa... porque a gente está tentando buscar a geração de caixa, né? Então, o imobilizado, né, independente do valor contábil dele, se ele deve estar gerando caixa, e a gente vê isso pelo resultado, pelo capital de giro, né? E também pela questão de que se a empresa for comprada, vai ter que ser feito um PPA e aí vai ter que ser feita uma avaliação desses ativos. Então, normalmente não é muito nosso foco, mas obviamente uma empresa aí de CAPEX intensive e tudo mais, a gente acaba olhando, né, para ver isso. E aí, qual que é o nosso foco? É entender o CAPEX histórico, né? E aí separá-lo entre CAPEX de manutenção e de expansão. Porque o CAPEX de expansão é legal, porque a empresa está crescendo, mas o CAPEX de manutenção é como se fosse um fluxo de caixa recorrente. Todo ano você vai ter que repor ali, pelo menos, a depreciação do seu imobilizado e tudo mais. Então, a gente faz essa análise para separar essas duas linhas, né? Entender onde que está crescendo. E também, muitas vezes, o cliente ele faz também a análise da depreciação, qual que vai ser o valor residual na política de depreciação dele, né? Ele falou, pô, eu adoto aqui uma certa taxa de vida útil e tal, né? E quero que você recalcule considerando essa minha política, né? Então, a gente acaba fazendo isso também. São normalmente 2 focos aí que a gente acaba fazendo. Tá. Então, olha só. Então, o foco na due diligence, se a gente olhar para o balanço, né? E depois, vamos olhar, depois fazer a conexão lá com a DRE. Adorei aquele teu exemplo lá, que você começou a olhar para baixo do EBITDA e para cima do EBITDA. Então, olhando para o balanço, então a gente tem que estar focado, vamos pensar assim, nas contas que estão de contas a receber para cima. Isso mesmo. Capital de giro e dívida. Exato, capital de giro e dívida. Porque aquilo que vai ter lá, vamos falar assim, de outros ativos... outros ativos, imobilizado, PL, outros passivos, acaba não sendo... No foco. Obviamente a gente vai olhar, porque às vezes tem alguma classificação errada ali no meio, né? Então, perfeito. Então, pode existir uma classificação errada que eu deveria ter. Subir algo para dentro do capital de giro, porque o cara classificou lá dentro de demais contas a receber e não deveria estar no demais. Isso mesmo. Do mesmo jeito, lá no passivo, né, que a gente pode se deparar lá no demais contas a pagar e de repente eu abro lá para entender o que tem ali dentro. Tem um contrato de uma dívida ali que está ali escondida. É comum?
Fala de passivo omisso, né? É comum, bastante comum, assim, ter alguma dívida ou classificada incorretamente, né? Ou, de fato, não registrada, né? Então, isso acontece quando, por exemplo, às vezes a empresa tem empresas pequenas, né? Ele tem operação de hedge para fazer alguma proteção de algum empréstimo estrangeira, mas ele contabiliza o empréstimo, mas o hedge não está em lugar nenhum, né? Então, isso acontece bastante. Também muito comum, né? E aí também na auditoria também, né? O cara ele reconhece só o principal, os juros ele não provisiona mensalmente, só registra em regime de caixa, né? Então, nesses cuidados que a gente acaba tendo ali para ver se tem alguma coisa. E aí também das provisões, né? A gente fala, todo mês tem essa provisão. Esse mês do fechamento aqui não teve, né? Vamos entender por quê, né? Então, vamos aproveitar esse tema provisão, pensando aí na due diligence, no trabalho aí de determinar ali, né? A questão até do valuation, e pensar o seguinte, né? Na hora que vocês costumam fazer esse tipo de trabalho, olhando o histórico, né? Tô imaginando aí que você acaba olhando um histórico aí, sei lá, no mínimo de 3 anos. Normalmente o escopo normal é os 2 últimos anos fechado e o período recente. Então, a gente agora está em agosto, né? Então, a gente olharia ali 2021, 2022 e janeiro a julho de 2023. Perfeito. Isso é o escopo contábil, né? Para o contábil financeiro. E aí, para tributário e trabalhista, os últimos 5 anos. Os últimos 5. E quando a gente entra no tema provisão, né? É um tema bem sensível, né? Porque a gente pode lá ter situações, né? Em que a gente vai ter ali o camarada, dependendo da estrutura da empresa, se é uma empresa um pouco mais sofisticada, tem um camarada ali podendo estar fazendo ali vamos chamar assim, um gerenciamento ali de resultado, né? O famoso colchão. Fazendo um colchãozinho ali no resultado ali. Tinha um cliente meu que chamava de poupancinha. De poupança? Eu cheguei assim, mas o que é isso aqui? Ele, não sei o que lá, uma provisão de, um futuro desembolso, não sei o que lá. Eu falei, não tô entendendo. Ele falou, isso aqui é minha poupancinha, meu. Ele falou, quando o resultado tá bom, eu provisiono aqui. Pra não mostrar um resultado muito acima, senão os caras vão comprar pra mim um resultado maior ainda. E aí, quando o resultado tá ruim, eu baixo essa provisão, já melhoro o meu resultado. Eu falei, você tá de brincadeira. Então, tá vendo? O pessoal que tá começando, né? Existe ali um modus operandi. Isso, assim. Da contabilidade. É por isso que se for lá no episódio, né, inicial nosso, que o pessoal brincou, pro contador, para aquela piadinha lá, quanto que é 2 mais 2, né? Pode ser. Foi no segundo episódio. Foi no segundo episódio? A Fabi tava aqui, ela contou, o cara... Passaram várias pessoas na entrevista, mas teve... Quanto que era 2 mais 2? 4. Todo mundo respondia 4. Aí chegou o contador. Peraí, vamos lá. Quanto que você precisa de Depende de quanto você precisa, quanto você quer pagar de IR? Porque aí você tem a questão da provisão, né? Então, no trabalho, né, com a perspectiva aí que você tá chamando a atenção de ajudar o comprador, então tem uma análise bastante... Imagino que deve ter uma análise bastante detalhada... no comportamento das provisões. Eu tô certo? Não, tá certo. Provisões sempre um ali tema... perde hora ali, né? Um tema sensível que a gente precisa entender. Mas como você falou, o trabalho de diligência ele é mais um trabalho analítico, né? Assumindo que as informações estão corretas e a gente vai fazer essa revisão. Porque não é um trabalho de auditoria que a gente faz confirmação com terceiros, né? Podemos até fazer se o cliente assim nos pedir, né? Mas a gente não faz normalmente pelo timing, né? Não dá tempo de receber as confirmações até terminar o trabalho, né? Mas a gente é um tema crítico, né? A questão de provisões. E aí um tema da provisão para contingências especificamente, que tende a ser eventualmente deal breakers aí, né? A gente acaba confiando também na diligência legal. Então, normalmente, numa diligência, existe um escritório de advocacia que é contratado para fazer a diligência legal, e aí eles fazem uma revisão independente dos processos e fazem uma classificação também, de provável, possível e remoto. E aí a gente vai comparar a provisão contábil com a diligência legal, que foi contratado pelo nosso cliente também. Então, estamos tudo do mesmo lado da mesa. E aí ele vai falar, olha, a provisão aqui tem esse processo aqui que o cara classificou como possível e eu entendo na minha visão que é provável, precisa provisionar. E a gente vai... Então vamos lá, vamos pegar esse gancho que você deu aí, né, pensando aqui uma empresa que está querendo comprar outra, né, independente do tamanho, né? Então ela precisa contratar
uma diligência contábil, né, e financeira, vamos chamar assim, e precisa contratar também uma diligência legal. Perfeito. E aí a diligência legal vai cobrir contratos, né? Então, vamos revisar contratos para ver se tem risco aí de quebra, de antecipação, liquidação antecipada por mudança de controle. Então, eles vão avaliar contratos com bancos, fornecedores, clientes, contratos de trabalho, vão avaliar também riscos, né? Vão avaliar o contencioso, então tudo que está em processo, vão avaliar, processo administrativo também. Vão avaliar questões imobiliárias, de propriedade intelectual, então revisam se o website está registrado na empresa, a marca está registrada, a patente está devidamente registrada, e ajuda também nos contratos de compra e venda. Então, eles já fazem um pacote completo. Então, a diligência legal também é um passo muito importante num trabalho e sempre vai ter. Né? E tem que trocar as duas equipes aí, ó, que podem ser empresas diferentes, né? Mas tem que ter uma troca de informação aí, né? Sim, a gente está em contato... Normalmente são empresas distintas ou... São, né? Porque a OAB não permite que a gente faça trabalho de cunho legal, né? Com os contadores. Então, apesar dos times das Big Fours, né, terem muitos advogados, né, no time tributário e trabalhista, a gente acaba não podendo fazer trabalho de cunho legal. Então, é sempre contratado uma empresa de advocacia e uma empresa de contabilidade. E a comunicação precisa existir ali, né? Sim, porque direto. É direto para poder levar o final para o cliente. Né? Porque naturalmente, você pode ter uma situação lá que foi identificada numa revisão de contrato que ela não está refletida na contabilidade. Isso mesmo. Uma equipe ajuda a outra. Isso. Então, estou querendo chamar a atenção nisso porque é um cuidado, né, que mesmo o cara comprando um pequeno negócio, que pode ter ser uma magnitude significativa, mas o cara precisa ter esse cuidado de ter ali uma diligência também sobre a ótica societária, né, legal, né? Sim. Então ele precisa olhar isso, né? Ô Goya, qual que é o mais comum no M&A? É a due diligence pré ou pós? A diligência, ela normalmente ela vai entrar depois dos primeiros, né, dos primeiros parâmetros da transação serem estabelecidas, e aí depois disso tem uma assinatura de um contrato de compra e venda, mas pode acontecer da confidencialidade ser tão grande que o cara ele só vai abrir certas informações depois de uma oferta mais firme, uma oferta chamada vinculante. E aí sim existe uma pré-diligência e uma pós-diligência, que é o que a gente chama de diligência confirmatória. Então o cara fala... O SPA está assinado. Já está assinado, mas ele fala, olha, tem que confirmar tal e tal item que eu não abriria para você porque você é meu concorrente, mas agora que a gente tem uma oferta firme, né? Agora já está na mesa. Já está na mesa assinado, agora eu te libero. Então veja, isso é um tipo de cuidado, né, que o cara que está vendendo o negócio dele precisa ter. Exato. Porque... É isso que eu ia comentar. Porque se ele for mal assessorado, que foi o que... nós tivemos um caso de um empresário que ele vendeu o negócio e foi a diligência confirmatória, vamos dizer, ela foi depois do SPA assinado. Então, assim, já estava tudo negociado e ele foi mal assessorado. Então, assim, ele perdeu muito. Perdeu mais de 50% do negócio de ajuste. Estoque vencido, imobilizado que não tinha. Tem processo de diligência que parece espionagem industrial. Eu já fiz uma situação que uma empresa querendo comprar outra, uma empresa mais ou menos do mesmo tamanho, né? A gente falou assim, será que o cara vai ter bala na agulha para comprar? Mas ele tinha um investidor por trás, né? Então falou, acho que é um investidor que vai injetar mais dinheiro, porque a empresa sozinha não vai ter. E aí quando a gente foi desenhar o escopo, eles falaram, não, nosso foco é clientes, queremos ver se a carteira de clientes é boa, receita por cliente, margem por cliente, por região e tal, e no estoque, porque era uma tecnologia interessante e tal. Ele falou assim, eu quero que você abra o Bill of Material dos principais produtos, quero que você me fale o que tem em cada produto. O cara queria a receita do bolo dos principais itens de estoque do concorrente do cara. E o cara abriu.
O cara abriu. O cara abriu e o outro cara não comprou. E a empresa não tinha nada. Tá redonda, cara, redonda. A gente falou, isso foi estranho, foi estranho. A gente falou, acho que tava tudo certo aí. Não, você percebe assim, então o empreendedor, né, o dono de um negócio, precisa ter, ele precisa ter cuidado. Ele precisa ter cuidado. Ele precisa ter cuidado. E o que eu vejo muito, às vezes, podemos dizer que é inocência, não sei, mas ele não investe em ter essa assessoria, né? De contratar. Tá bom, não vou contratar uma auditoria, mas vou contratar alguém para me ajudar a preparar. Eu sei que eu vou... O Flávio Augusto, ele fala que em negócios tem 3 destinos, né? Ou quebra, ou é vendido, ou ou é herdado, né? Mas assim, cara, quebrar ninguém quer. Passar para frente pro filho... Muitas vezes o filho não quer. Não quer. Muitas vezes então, o filho não quer. O destino é vender. E aí, às vezes, o cara ele fala assim, não, eu não quero investir, não é? Ele pensa que é uma despesa, né, cara? E não é, porque lá na frente vai ser mais caro para ele, né? As grandes empresas, elas já estão muito calejadas nisso, né? Então, muitas vezes a gente recebe uma lista de receita por cliente, abertura do contas receber, sem nome de clientes, né? Muito normal. A abertura de fornecedores também, sem nome de fornecedores. O cara não quer abrir, né? Então, as grandes empresas já estão preparadas. Na hora que ele vai puxar o relatório, ele já tira o nome do cliente, tira o CNPJ e acabou. Tem um código interno lá que depois, se a gente quiser fazer uma correlação, a gente consegue. Mas, na fase de diligência, não temos acesso a nada sigiloso. Nada. Eu queria voltar aqui num aspecto, né? Que é assim... conceitual para explorar a tua experiência, porque você viveu o mundo da auditoria e depois você migrou para o mundo da diligência, né? Para a gente usar, para não usar o termo em inglês, due diligence, né? Ou qual era o nome que você tinha lá na PwC, lá da área? Era Transaction Services. Do Transaction Service, né? Então, poxa vida, a diferença entre o trabalho de auditoria e da diligência? Principal, assim, o conhecimento que eu tive na auditoria me ajudou demais, né, no conhecimento aplicado na diligência, né. Qual que é a principal diferença, né? É que a gente não analisa tanto documento. Então, a gente não tem aquela norma para você analisar. Não, tem que fazer uma amostra, não sei o que lá, de tantos itens. Não tem, é mais julgamento profissional. Então, a gente vai pedir algumas notas. Se a gente achar que tem alguma coisa estranha, a gente vai pedir para ver. Então, né? NBCTA, você já tira do que é o nosso karma, né? Exato. São as normas que a profissão exige. É um ambiente regulado, né? O trabalho de auditoria é um ambiente regulado. O do diligence é um procedimento pré-acordado, né? Então, eu só vou fazer o que eu acordar com o meu cliente que eu vou fazer. Então, eu tenho que seguir o que eu coloquei lá no contrato que eu ia fazer, e aí isso eu tenho que seguir. E aí, eu acordo entre ele. Não tem uma norma rígida para eu seguir, né? Vocês seguem a 4... de PPA? A gente segue o comunicado técnico do Ibracon 08. Mas um ponto interessante aí... é verdade. Um ponto interessante que você chamou a atenção, e eu quero frisar a frase, que é julgamento. Tá? Então, para quem tá ouvindo, né, a gente, vamos imaginar que tem aqui um cara que trabalha na área de auditoria e começou a ouvir aqui o nosso podcast e começou a brilhar os olhos para a questão de fazer diligência, né? Trabalhar nesse ramo, né? Qual que vai ser a principal diferença? É o que você acabou de chamar a atenção, né? Poxa, a base da auditoria é fundamental, o raciocínio lógico da auditoria, mas a questão do julgamento, de olhar para algo e falar assim, tem algo de estranho aqui. Não, isso mesmo. E, né, aí além disso, né, e aí, né, o que você falou, assim, é importante também não ficar, né, também romantizando tanto o trabalho, não é nada tão diferente também na auditoria, né, então, às vezes o pessoal fica romantizando, eu vou trabalhar com M&A, não sei o que lá, né, fica vendo aqueles filmes lá, cara, não é bem assim, não vamos romantizar também o trabalho, é algo parecido. E, então, fora essa questão de ficar olhando muito documento, que é o que a gente chama de ticar, né, na auditoria, né? Não vou ficar ticando as coisas. Isso não tem, né? Fora isso, aí exige
alguns conhecimentos de finanças corporativas, né? Que eu falei para vocês, de valuation, de, né, EBITDA, dívida e tudo mais, que não são, né, termos contábeis, né? Obviamente, você precisa entender a contabilidade para entendê-los, mas não são termos puramente contábeis. E a gente não fica tão preso também, a gente não precisa tá tão, né, na linha das normas contábeis. Não, precisa seguir tal norma, parágrafo precisa tal, seguir, né? Linha de amostragem. Então, nessa linha que você tem uma flexibilidade maior, né, profissional do cara fazer o trabalho. Então, linhas gerais. Obviamente que existem outras questões. Muitas vezes a gente vai ter que, como eu falei, revisar o contrato de compra e venda, né? Então, exige ali uma paciência de ler todas as normas para tentar identificar um conhecimento até mais jurídico, né? Essa conexão. Então, num trabalho, né, de diligência, o tempo do time, que é um time de apoio também, né, tributário e trabalhista, é praticamente o mesmo tempo da galera contábil. Sendo numa auditoria, né, é um percentual muito pequeno, né, para revisão do imposto de renda, revisão da PIR, não sei o que lá. Então, o apoio do time tributário é muito pequeno numa auditoria. Numa diligência, 50-50 ou 60-40 ou 40-60. Às vezes, se o risco está mais no tributário, às vezes eles têm até mais horas que a gente. Então, assim, é importante para quem está ouvindo, seja o cara que é empreendedor, que tem um negócio, fala assim, olha, eu vou contratar a auditoria, né, com um propósito. Então, ela vai seguir lá normas, né, procedimentos a serem executados, né, e quando ele for sofrer uma diligência, né, essa diligência pode ter uma amplitude em determinados assuntos maior do que a auditoria deu. Exato. Então, tem que ficar claro isso, porque às vezes o cara está comprando um determinado trabalho, né? Até mesmo para o cara que está querendo atuar na área, às vezes tem um enfoque distinto, né? Isso acontece. Às vezes o cara acha que ele precisa de uma diligência, de um sell-side, e ele precisa, na verdade, de uma auditoria. Às vezes, ao contrário, ele quer uma auditoria, na verdade, ele precisa de uma diligência, né? Então, é muito importante entender o que o cara precisa mesmo, o que o cliente precisa. Exato. Para a gente não tentar vender qualquer coisa. Isso acontece demais mesmo. Principalmente quando é no sell-side, né? Quando a gente está atuando para aquela empresa familiar que está tentando vender, né? Ô, Goya, você comentou dos riscos ali, basicamente do balanço patrimonial, até da receita, que normalmente é o cara reconhecer antes do que deveria ali, de performar a venda, de fato, né? Do CPC 47. E no custo, cara, dá muito problema na due diligence? Tem. O que a gente vê muito, assim, né, na questão de custeio, em empresas pequenas, né, de novo, né, empresas familiares, é que não tem sistema de custeio. Então, aí é bem complicado. Então, muitas vezes é aquele custo arbitrário fiscal, né? Dos 70% do maior preço de venda, né? Aquele custeio fiscal, porque o cara está no lucro real. Então, ele precisa seguir essa mínima regra para chegar no lucro real. E muitas vezes, às vezes o cara usa um custo meio padrão ali, e aí a diferença ele joga direto no resultado, né? Então, é muito difícil, mas muitas vezes no exercício de diligência a gente não consegue quantificar. A gente não consegue quantificar. Fica limitado. Fica limitado, porque não tem tempo de chegar e entrar no detalhe. E aí, muitas vezes, é deal breaker. Muitas vezes a gente não consegue, né, olhar, o cliente não consegue ter confiança na margem bruta por produto e ele não consegue seguir em frente. E aí, muitas vezes, isso já aconteceu muito. Aí o investidor dá um tempo e fala, arruma esse negócio do custeio, depois a gente volta e analisa. Aí faz uma pausa ali na conversa. E aí uma outra situação muito também é as provisões de estoque, né? Então, provisão para slow moving, né? Excess in obsolescence, estoque expirado, né? Shelf life baixo. Então, também as questões de provisão de estoque, quando é um estoque perecível, né? Isso também é muito comum a gente ver esses problemas. Então, pegando um gancho... Isso dá para quantificar. Dá para quantificar, isso dá. Pegando um gancho aí, então, olha só que interessante que a gente vai pincelando aí do que você está falando.
Então, o cara que gosta desse assunto M&A, ele precisa conhecer contabilidade, precisa conhecer finanças, precisa ter um bom conhecimento de direito, né? Ou pode até ter feito a faculdade de direito, né? E agora você começou a falar, né? Ou usou alguns termos aí na questão do estoque, pô, o cara precisa conhecer negócio, né? Isso é importantíssimo cada vez mais, né? Cada vez mais, e principalmente se é um investidor estrangeiro. Então, você imagina que vê um cara lá da China querendo comprar um negócio aqui, o cara não conhece nada de Brasil, né? Então, é importante, um investidor, um private equity, né? Vamos exemplificar melhor. Private equity lá da Ásia vai comprar um negócio no Brasil. O cara não conhece de Brasil e não conhece do negócio também. Ele é um investidor financeiro. Então, a gente tem que apresentar o negócio para ele. Mostrar, né, o que o negócio tem de bom, o que ele tem de ruim, né? Então, realmente, a visão de negócios é cada vez mais importante, né? Nesse mundo globalizado, que a gente tem investidores de vários lugares. Então, é importantíssimo. Então, um dos pontos de análise, né, de uma diligência é uma análise de KPIs. Então, a gente vê ali quais são os principais KPIs da empresa que a gerência monitora. Então, MRR, ARR, margem por produto, ticket médio, receita por loja, receita por metro quadrado. A gente analisa diversos KPIs que é importante, né? Para não mostrar só o lado ruim também. Porque a diligência, normalmente, ela vem para detonar, né? Esse é o espírito. Tem esse espírito aí, né? Mas aí a gente mostra algumas questões também, as coisas boas da empresa, os números, né? A gente apresenta os números para o cara ajudar o cara na tomada de decisão, né? Ele fala, pô, não, a empresa tem uma presença aqui melhor no Sudeste, pô, mas tá tentando expandir no Nordeste, mas não tá conseguindo. Ele já começa a entender melhor. Pô, o perfil de clientes aqui, ele consegue vender bastante no Sul, mas não recebe. A PDD tá maior lá. Por que acontece isso? Então, a gente tem que apresentar também mais detalhes do negócio. Negócio mesmo. Para o cliente tomar a decisão dele, independente de número de EBITDA, né? Ele tem que entender a empresa, como ela funciona e, de fato, para ele tomar a decisão de comprar ou não, né? Bacana. Do lado ali Então, nós falamos das receitas, custos, despesa ali. Comercial, despesa administrativa, mais light. Não tem tanto problema, ajuste na prática do diligence. Às vezes existem, né? Muitas vezes, algumas provisões comerciais são meio que regime de caixa. Então, há uma questão de bonificação. O cara só registra quando ele paga a bonificação. Ele não faz aquela provisão mensal com base nas vendas, né? Que foram executadas até o momento. Isso tem bastante, né? O que é muito comum em empresa familiar. Então, o acionista, ele atua também como executivo e ele recebe o prolabore mínimo e a antecipação de dividendos, né? Como a gente já tinha até comentado. Então, a gente tenta normalizar o resultado se a gente fosse colocar um executivo de mercado, quanto que seria? Então, o cara tem lá R$3.000, lá o CEO, ele tem R$3.000 no resultado. Não é isso, né, cara? Vamos colocar ali, né? Então, o desafio do jeito que você está chamando a atenção, ou seja, de fato normalizar, né? Trazer para a base normal. Uma base real. Isso, uma base real. O cara tem uma... ele recebe R$3.000 de salário? Claro que não, né? Ou o negócio do cara são imóveis, está estabelecido em imóveis que é dele, ou do grupo. E não paga aluguel. E não paga aluguel, isso acontece muito são também. aluguéis ajustados ali. Agora, vamos... Lá em cima, né? Olhando para o lado da despesa, né? O que me ocorre aqui, me chama a atenção, e vamos explorar aqui a experiência do Goya, no mundo de tecnologia, né? A gente sabe que no mundo da tecnologia tem muito a história do PJ. Né? Eu ia fazer essa pergunta em relação ao trabalhista. Né? Não, mas quando você está olhando para a despesa, vamos olhar o PJ. Então, PJ, vamos lá. Como é que o cara que está comprando, né, sabendo que tem que o mais adequado, vamos chamar assim, né, o que seria a melhor prática, né, seria o CLT. Puta, tem muito ajuste dessa natureza? Muito. Esse é um ajuste que tem sempre, né, o de PJ. E aí a gente faz algumas análises, né? Primeiro é perguntar se o nosso cliente vai seletizar esse cara. Tem 10 caras aqui. Você vai seletizar os 10? O cara, não, desses aqui, esses 2 gerentes aqui, vou deixar como PJ mesmo, vou seletizar esses 8. Então a gente traz o efeito dele entrar na folha só desses 8.
né? Então, primeiro, às vezes o cara não, pô, não sei, me traz o pior cenário. Porra, a gente traz todo mundo, né? Então, a gente faz alguns cenários para o cara trabalhar com eles, né? E aí, muitas vezes, a gente abre, né, PJ a PJ, para o cara depois ir na modelagem dele e vendo o que ele vai trazer e o que ele não vai trazer. E isso pode dar um baita efeito no resultado, né? Muito, muito grande. No setor de tecnologia, principalmente. Tem muitos que é mão de obra pura, né? Tem muita empresa que não tem um CLT, meu. Não tem nenhum. Não tem nenhum, cara. Aliás, eu diria o seguinte, que a área que começou isso, né, a pejotização, foi a área de tecnologia, a área de informática, né? Assim, os caras tiveram a sacada e começaram isso aí. E às vezes o cara nem quer ser CLT. Nem quer. Ele fala, não, se eu oferecer o cara CLT, o cara vai sair da minha empresa. Ele quer ter a liberdade dele. Então, fica difícil, né? Eu diria assim, que a gente espera que no futuro, né, a gente tenha até um avanço na legislação trabalhista, né, que permita, né, uma situação, né, que acomode, porque a prática de negócio, teoricamente, ela deveria levar a esse avanço. Porque é o que você acabou de falar, o cara ele não quer ter aquela figura de ser CLT. Há muitos anos atrás até existia, né? O cara era obrigado, né? Era obrigado. Ele falava, pô, eu quero ser CLT, serei CLT e terei ali o meu FGTS, minha carteira. Pô, eu acho que a maioria hoje já se ligou que não vale a pena e não quer. Né? Então, mas esse é um efeito... Deixa eu fazer minha aposentadoria e eu decidir onde eu vou pôr meu fundo de garantia. Né? Não só o fundo de garantia, se a gente olhar também a questão do próprio INSS, né? Exato. Isso, da aposentadoria. Eu vou decidir custo, onde eu vou... Qual que vai ser minha previdência, né? Vamos voltar aqui, olhando para a despesa, no foco do M&A, né? Então, tem a questão trabalhista, né? É bastante comum a gente se deparar com despesas anormais, assim, fora do padrão. É muito comum isso? É muito comum assim, a gente ver despesas pessoais alocadas ao negócio, né? Puxa vida. Muito comum. Então, que a gente chamava antes, lá na nossa época, de princípio da entidade. Princípio da entidade, exatamente. Pô, o cara não... Muito bem. Às vezes, esse custo vai estar embarcado no total compensation do cara pós-transação, né? Então, às vezes, faz parte, né? O cara fala, pô, eu só ganho 5 pau, mas a empresa paga 10 pau de aluguel para mim, 5 pau da escola das crianças, então acaba virando, né? Então, às vezes não virou ajuste, mas um entendimento ali de como que isso vai se acomodar, né? E aí, e só voltando no ajuste dos acionistas, né? Muitas vezes o acionista ele fica na empresa como um executivo por um período, pelo menos, de transição, né? E aí, normalmente, a gente ajusta como? Com a própria oferta que o investidor vai dar para esse cara. Ele fala assim, se eu comprar sua empresa, eu vou te oferecer o cargo de diretor comercial por 60 mil reais por mês e um bônus de tanto. A gente já tem um valor para normalizar, cara. Esse é o valor. Vamos aproveitar esse tópico que você chamou a atenção, que eu vejo assim, nesses processos de M&A, né, é muito comum, né, ter o que a gente chama de ter um plano de retenção, né? Perfeito. Como é que você vê isso, né? O que a tua experiência mostra? Falou assim, a existência ou não do plano, né? Olhando o day after, né? Olhando o dia seguinte, como é que a empresa opera, né? O que você tem para contar para a gente aí? O plano de retenção no M&A, ele vai ser mais importante quando as duas empresas têm operação já no Brasil, né? Então, cara, aí as duas empresas têm operação, então vai ter cargo que vai dar overlap. Então, né? Vai acontecer. Vai acontecer, cabeças vão rodar, todo mundo sabe disso. E aí, os principais caras, você vai ter que ter um plano de retenção importante para não perder esse cara, porque um cara bom, ele começa a distribuir o currículo, ele sai rapidinho, né? E ele não sabe se ele vai ser cortado ou não. Né? Então, ele acaba fazendo. Então, é muito comum, né? Ter bônus de retenções, né? Então, né, se você ficar aqui, né, por um X período, você vai ganhar um bônus especial aqui e tal. Muitas vezes, algum plano de stock option também, né? Então, com um período de vesting aí de 3 a 5 anos, e aí o cara fica amarrado pelo menos por um período
para um médio prazo, né? Então, é isso que a gente vê muito comum, né? Um bônus de retenção ou um stock option. São as duas situações mais comuns. Obviamente, aí quando é do outro lado, como uma empresa de fora, comprando uma empresa aqui, não tem operação, ou mesmo um private equity que está investindo numa empresa, eventualmente não vai ter overlap, né? Então, não tem um trabalho tão grande, né, de retenção, e aí é um trabalho mais de comunicação, né? Às vezes o cara nunca passou por M&A, ele fica maluco, ele fala, cara, vou rodar, não sei o que lá, e aí vai um trabalho de comunicação do RH, fala, não, ó, cara, a gente não tem operação aqui. A chance de você, na verdade, é de crescer aqui, porque você está fazendo uma parte de um grupo global que não tem operação aqui. Então, tem uma oportunidade ali, né? Então, vai muito mais do... Já vai mais um trabalho de RH. De RH, de comunicação, da pessoa entender de como passar isso, né? E aí, tem empresas que fazem isso muito bem, tem empresas que contratam consultorias, né? Para ajudar nesse plano, né, de 100 dias, no plano pós-aquisição, né? Mas a gente já vê casos que perdem muitos talentos, né? Então, isso acaba sendo comum. Perfeito. Você chegou a ficar com medo quando você passou lá? Quando você assinou aquele NDA lá? Quando você entrou na empresa, pegou a primeira xícara de café, a hora que você sentou na mesa tinha um NDA lá. Cara, a gente vai ficando cascudo, né? Então... faz parte da vida, né? Isso aí, ninguém tem garantia de nada, né? Exatamente. Então você vai ficando cascudo, então você não... Depois da primeira vez, você nem liga mais. Nem liga. Você nem liga mais. Você fala assim, ó, é mais uma vivência que você vai ter, né? De lidar com essa transição. Vou deixar meu LinkedIn atualizado. O LinkedIn já tá lá atualizado, né? Quero atualizar o currículo, né? Mas assim, mas de fato, né? Essa questão das pessoas gera o burbúrio, né? Então, assim, na minha perspectiva... o que eu vejo de maior problema, né, nesses processos é que, o pessoal deixa de trabalhar, né? Você lembra? Todo mundo começa... A gente chegava às 7 horas da noite lá na cozinha, lá o assunto era, e aí, quando que vai anunciar? E aí? Então, gera um burbúrio, então, vamos falar assim... gera uma estagnação gera uma ociosidade ali, né? Galera normalmente já tem um tempo de corredor, já de bater papo, esse tempo só aumenta, né? Porque... Sim. Mas faz parte do negócio, não tem o que fazer, né? Teve um caso, assim, muito emblemático, né? Que uma empresa de São Paulo comprou uma empresa aqui de Campinas, e aí a gente fez a diligência, né? E aí depois a gente foi fazer o closing, né? Um ajuste de preço e tal. E aí não sabia, ninguém tinha me avisado. Mas na semana que a gente ia fazer o ajuste de preço, era a semana que eles iam fechar o escritório de Campinas. E aí algumas pessoas seriam transferidas para São Paulo e o restante, cortado. Aí eu não sabia, a gente viu que tava um estresse ali, aí a gente ficou sabendo que seria nessa semana, aí a gente foi perguntar um negócio pro controller, o cara xingou nós, ele falou assim, vai perguntar pro pessoal de São Paulo aí, esse aqui é o meu último dia, vai se ferrar. Você acha Tava que clima de velório, né? Você acha que eu vou te passar alguma coisa? Vai se ferrar. Eu falei, galera, vambora. Vamos fazer esse trabalho do escritório, que porque o clima acabou. Porque o clima acabou, então, assim... Acabou. O cara que está conduzindo o negócio, normalmente tem uma equipe, né? Tem executivos sêniores conduzindo o negócio, ele precisa ter essa percepção de que precisa ter ali precisa ter um profissionalismo para lidar com isso, né? Agora, por que o cara atuou dessa forma, né? Tão ríspida? Porque ninguém ofereceu para ele, falou, olha, cara, vai acontecer isso, um plano de retenção, ou precisamos da tua ajuda até esse momento. Porque é uma questão profissional, cara. Cara. Falou, te dou um bônus aqui se você trabalhar aqui. Assim, no final do dia tem que ter uma cerejinha, né? Para todo mundo, né? Tem que ter. E outro episódio engraçado também, a gente também estava fazendo o closing, né, de uma transação, e aí eles já tinham colocado lá um executivo gringo para tomar conta, e aí o CFO da empresa, aí a gente foi conversar com ele e tal, aí ele estava super nervoso, né? Ele falou, cara, você não vai acreditar, acabei de fazer a entrevista para o meu próprio emprego.
Porque eles estavam pensando se iam trocar ou não o CFO, estavam avaliando outros CFOs, e ele era um dos candidatos para a vaga do emprego dele mesmo. Falei, pô, que situação, né? Não, fazer entrevista para o seu próprio cargo, pô, cara. É terrível, não, né? É terrível. Mas, enfim, tem que ser feito, né? Ele estava no processo como todos os outros, né? Rapaz. Ô, Goé, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse segmento de M&A e due diligence, você já está sendo utilizado o que de inteligência artificial? Como é que está? Pelo menos na PwC, a gente não podia, né, usar, por exemplo, o ChatGPT para ajudar em conteúdo, né? A gente não... Era proibido, né? Então, a gente não tem utilizado isso. E não sei realmente como que isso vai ser evoluído, né? Realmente ajuda muito na produção de conteúdo, é fato, né? Obviamente tem que ter um olhar crítico, uma revisão, né? Mas, assim, o que eu vejo que tem pessoas que, até conversando com colegas dos Estados Unidos, eles usam muito para fazer fórmulas, né? Pô, elaborar uma fórmula aqui, eles usam inteligência artificial para ajudar a elaborar uma fórmula mais complexa, uma macro. Então, conversando com colegas dos Estados Unidos, eles têm usado nessa linha ali para ajudar a fazer coisas que normalmente o time não sabe fazer, né? Então, entendi, no operacional. No operacional, exato. Olhando a tua pergunta, né, a gente pode pensar assim, puxa vida, em uma área, olhando a questão da diligência contábil, financeira, né, a diligência, vamos separar as diligências, vamos falar assim, legal, né, se a gente olhar para contábil, né, pô, a inteligência artificial, né, pensando ali, tentar identificar lançamentos contábeis que não são recorrentes, né, para ver se vai ter um efeito na normalização da receita ou da despesa. Poderia até pensar nisso, né? Mas é o que ele falou, às vezes você tem dentro de uma firma de auditoria uma determinada restrição. E quando você olha para a questão, por exemplo, na questão legal, né, ou tentar descobrir contratos, né, a inteligência artificial talvez poderia emergir aí contratos que não foram listados, né? Você descobrir na rede lá que tem contrato lá firmado com alguém que não foi apresentado. Sim. Né? Agora eu lembrei de um tema que nos Estados Unidos, isso na época que eu trabalhei lá, eles já tinham, não é bem uma inteligência artificial, mas eles tinham bots para revisar contratos de compra e venda. Então ele pegava, você rodava lá no bot e ele dava as principais cláusulas, fazia um resumo, né, automático do contrato de compra e venda, né? Não só de contrato de compra e venda, mas é o que eu usava, né, para revisar contratos. Então, assim, a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, por exemplo, hoje com o Power Tools, para a gente consolidar 20 balancetes, é muito mais rápido do que quando a gente fazia lá na época de converter, né? Então, assim, a tecnologia tem ajudado bastante o trabalho, né, em si, mas, obviamente, sempre vai ter que ter o cérebro, né, a cabeça pensante, né, atrás do computador, né? Porque nessa linha, né, vamos pensar o seguinte, você estava falando do próprio trabalho, né, o trabalho da diligência, ele tem uma natureza, né, assim, de tempo, né, e costuma ser, assim, muito rápido, né? Ele tem uma necessidade de ser um jogo rápido. A gente é possível falar em determinar um tempo médio para a execução de uma diligência? Depende da complexidade do trabalho, mas assim, aqui no Brasil, como o processo para levantamento e organização das informações é mais lento, então um trabalho médio vai demorar aí 3-4 semanas, né, pelo menos, e aí, eventualmente, mais uma semana para terminar o relatório. Então, o trabalho médio vai de 3 a 5 semanas, tá? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele é muito mais veloz. Os caras falam que o trabalho de 3 semanas é um trabalho de longo prazo já. É mesmo? 2 semanas, aí a gente fecha e acabou. Só que eles são muito mais preparados, né? São muito mais preparados. Esse é o ponto, assim, As empresas também que estão recebendo as empresas, os assessores. Porque é o seguinte, né? No americano, eu tive uma experiência numa empresa americana, né? E quando eu cheguei lá, né? Uma das tarefas que foi me dada, falou, acabei de chegar na empresa, passou um mês, falou, nossa senhora. O cara começou a me pedir algumas informações, meu chefe. O cara estava em Nova York, falei, eita, nós, isso aqui é venda. E não deu outra.
Não deu outra. Não deu outra. Escapatória. Não teve escapatória. Né? Até eu não tinha assinado a nenhum NDA até então. O cara vai pedir a informação para eu preparar. Falei, né? Mas uma coisa que eu vejo, né, na cultura americana é assim, ele se prepara antes, né? Por isso que é mais rápido. Então o cara falou, Jefferson, você tem que montar o data room aqui. Já tava, quando o cara entrou na diligência, já tava separado. Já tava separado, ó, você tem que fazer tudo isso aqui, pá. E olha, você tem que fazer, o cara me deu um desafio lá de fazer uma auditoria em 45 dias. Eu falei, pra ver se tava tudo redondinho. De contratar até... de contratar e emitir o relatório. Então, gera ali uma preparação. E aí... Toda a negociação que foi feita com a empresa compradora, ela foi mais rápida. Porque já estava lá. O cara, quero tal documento, tá aqui. Quero isso, tá aqui. E a mentalidade de urgência lá é muito maior. Então, por exemplo, lá, quando entra num projeto, isso porque o senior não ganha hora extra, não. Só o valor fixo ali. Então, chegou um projeto, abriu o data room, o cara nem pergunta se precisa fazer hora extra. Ele só pergunta, o que você quer de janta? Já pergunta assim, já. Nem pergunta se precisa ficar mais tarde. Olha aí. O Data Room, e é muito comum os caras ferrarem a gente, eles abriram o Data Room sexta-feira, às 6 horas da tarde. Cara, aí já era o final de semana. Aí, os caras nem perguntam se precisa trabalhar sábado e domingo. Ele fala assim, eu falo, galera, abriu o Data Room. Os caras, não, vi aqui, já tô baixando aqui, já tô mandando pra Índia, que a Índia que faz o SDC nosso lá nos Estados Unidos é a Índia. Já estou baixando aqui, estou mandando para a Índia. Domingo eu dou uma olhada. Se tiver mais alguma coisa, eu mando para ele. Segunda, o Diltu está na sua mão para revisar. Então, assim, os caras eles sabem que é um negócio urgente, que precisa ser feito, ou os caras têm um prazo lá de 3 semanas para mandar a binding offer, e a gente tem que seguir. E aí, por isso que também eles pagam mais, né? Porque a gente está ali mais exposto... Porque é missão dada e missão cumprida, né? Exato. Eu revisei um contrato e os caras assinaram no dia 31 de dezembro. Cara, foi assim, um negócio maluco. Dia 31 lá, revisando o contrato. Aí deu 8 horas. A gente indo com a minha esposa, lá a gente estava em Orlando, indo com a minha esposa jantar, fazer a ceia do ano novo. Ela dirigindo no celular, falando com o sócio, 8 e meia da noite. E assinou. Isso o Natal já tinha. Já tinha trabalhado o Natal também inteiro já, né? Então, cara, é um negócio maluco. É outra pegada. É, outra pegada. Ô, Goya, agora. Você chegou a ver algum caso, alguma diligência que a diligência descobriu alguma fraude que os sócios não sabiam? Chegou a pegar algum caso assim? Que o sócio da empresa... Era fraude interna que o sócio não estava a par. Eu não tô lembrando, assim, de nenhuma fraude, assim. A gente já pegou alguns erros, né? Eu não tô lembrando nada muito evidente, assim, de alguma... De que o cara falou, rapaz, ainda bem que teve essa diligência, porque eu não descobri. Eu não tô lembrando, assim, nada. Obviamente, tem alguns processos que o cara agradece, ele fala assim, pô, não conhecia tanto da minha empresa antes de passar por esse processo. Passa a saber, né? Uma porrada de... Ele acaba aprendendo, né? Aprende muito, né, sobre a empresa. Então, muitas vezes o cara agradece, né? E muitas vezes ele pede até o relatório pro nosso cliente depois. O cara comprou, falou, não, me manda o relatório, deixa eu dar uma olhada, né? Ele agradece. E teve uma vez que o cara... que a gente fez uma diligência para um cliente, numa mesma target. O cliente acabou não comprando. Ele teve alguns problemas financeiros, ele acabou não comprando. Era uma empresa legal. Aí a gente fez o trabalho, depois de uns, 6 meses, um outro investidor foi lá, a mesma target, e aí ele pediu autorização para esse meu cliente para usar a mesma equipe, para alavancar do conhecimento adquirido. E aí a gente fez uma formalidade ali, foi permitido, e aí a gente compartilhou o relatório tanto com a target quanto com esse novo cliente, esse novo investidor. E aí o cara, ele leu o relatório, ele falou assim, pô, ele elogiou, ele falou, pô, tá muito legal. Ele falou, cara, eu não conseguiria falar dessa forma que você falou sobre a minha própria empresa. Ele falou, cara, você conseguiu, né, olhar legal aqui e colocar os problemas e as coisas boas, né, numa forma fácil que eu não conseguiria fazer, né? Então, isso é uma coisa fantástica na experiência para quem quer trabalhar na área de diligência. A preparação do relatório, né, ela é uma característica muito peculiar, né? Muito. Então, quem tá na área de auditoria, puder ter uma experiência em fazer o trabalho
e preparar o relatório, vai se deparar ali com uma vivência bem interessante, porque o relatório ele traz uma riqueza de detalhes que dentro daquela formação que a gente estava falando, do cara ter conhecimento de direito, contabilidade, finanças, né, gestão, né, e tem um aspecto assim de controladoria, né, de indicadores, tal, que se o cara precisa trazer ali, o cara vai olhar, é uma, assim, de fato, né, Goya, você olha o relatório, né, fala assim, olha que legal aqui, que negócio, se o negócio é rentável, se não é, então ele dá ali uma visão bem interessante. Que se a gente fosse pensar numa companhia aberta, né, fosse pensar assim, no formulário de referência, ou até mesmo no relatório de administração, né, pensando numa boa prática, né, de transparência, né, em tese deveria ter ali muitas das informações. Mas é claro que a gente sabe que tem situações ali que não é sempre claro e evidenciado nesse tipo de relatório. Realmente assim, a gente, né, esses relatórios são fontes, né, ricas para o nosso trabalho. Então, reunião de comitê de auditoria, reunião de conselho de administração, são fontes importantes para o nosso relatório, para a gente ver o que está sendo discutido, né, para a gente aprender e tentar colocar e investigar, né, mas realmente, assim, às vezes tem coisa que ou não é passado para o auditor, ou não é comunicado, né? E a gente deixa claro, né? Numa diligência, fala, olha, depois você vai assinar um contrato falando que você passou todas as informações aqui. Se você não passar, vai ser uma quebra de representação que vai ter implicações jurídicas lá na frente, né? Então, né, pode ser aberto com a gente e tal. E na maioria dos processos, as pessoas são abertas e aí, às vezes, divulga pra gente coisas que eles não divulgaram nem pros auditores. Alguns problemas ali que o cara tentou esconder, eles acabam passando pra gente com medo de consequências no futuro, né? Perfeito, né? Porque o cara, porque o administrador, o gestor ali, ele começa a perceber assim, isso aqui é uma negociação, que isso daqui daqui a pouco simples, vai gerar uma, assim, pode gerar ali algum litígio. Exatamente. Né? Pode gerar algum litígio. Então ele fica com receio. E aí, então, isso pode acontecer, e aí eles nos passam informações e acabam sendo mais transparentes, mas existem muitos casos, né, e aí principalmente não de vendedores, né, às vezes o acionista, ele quer esconder algumas coisas também, mas normalmente o próprio contador, né, o gerente contábil, o controller, ele fala, cara, eu não posso passar isso aqui que o cara vai me ver meu erro, né, então ele acaba não querendo, não sendo tão transparente para, né, se proteger, isso, né? Para se uma autoproteção aí, né? Então isso acontece, né? Mas enfim, normalmente os processos são bem transparentes. Poxa vida, então falando um pouquinho, voltando a falar um pouco da tua experiência, né? De vida, né? E principalmente profissional, né? Então a passagem na auditoria, né? Para você, a tua passagem na contabilidade, foi marcante para você. Vamos falar assim, imergir e vivenciando a questão da diligência, né? Podemos falar assim? Sim. Né, eu comecei trabalhando na contabilidade, trabalhei por 2 anos só, mas foi essencial, porque eu vivenciei aquele clima de rotina de fechamento, atendimento à auditoria, conciliação mensal, né, elaboração das conciliações. Então, né, tive aquela vivência de rotina contábil, de mexer no RP, de tirar um balancete, tirar um razão, fazer um lançamento, né? Então, tive essa vivência na prática da contabilidade. Depois entrei na auditoria, né? E aí, aí indo no detalhe, revisão, ticando, indo na norma, né? E fazendo a amostragem de acordo com a norma de auditoria. Então, tive essa vivência e aí depois tudo isso me deu a bagagem necessária para eu entrar na área de M&A, de due diligence e executar um bom trabalho, né? Perfeito. Chique demais. Legal. Bacana. Vou fazer o nosso... Para encerrar, a gente sempre faz um jabá aqui. Importante. Ô, Goya, então assim, para você que está acompanhando, que é nosso seguidor aí do programa, a nossa patrocinadora, que é a Evolução Auditoria e Consultoria, ela está preparada e apta para te ajudar, né, a se preparar se você quer receber um investidor, aí passar por um processo de M&A. A Evolução está preparada para te ajudar em todo esse processo de due diligence, tá? Então, esse também é um
um produto nosso, um trabalho que a gente oferece. Ô Goya, como que o pessoal te acha nas redes sociais aí? Tenho só o LinkedIn, então pode me achar ali como Renato Goya, vocês vão me achar ali. Ali tem alguns materiais interessantes, né? Principalmente da época que eu trabalhei na PwC, eu era do time de startups e investidores, então tem alguns materiais ali que falam muito de rodadas de investimento, valuation de startups early stage, algumas entrevistas, alguns materiais, então podem conferir ali no meu LinkedIn e estamos à disposição aí para dúvidas também, podem me adicionar lá e mandar mensagem que estarei à disposição aí. Legal, deixa eu fazer um jabazinho aqui, ó. Então, você, né, que tem um escritório de contabilidade, né, ou tem uma firma de auditoria que queira patrocinar o nosso podcast, também é bem-vindo, tá? Bem-vindo. É bem-vindo. Veja que a gente está trazendo aqui o nosso amigo aqui que atua num segmento, né? Um colega de trabalho, né? Porque no final das contas, todo mundo aqui é amigo, parceiro. É parceiro, Opa, né? Não isso. tem... Um trabalha numa empresa, outro, mas, pô, todo mundo se conhece e se dá muito bem, né, Goya? Isso mesmo, tem espaço para todo mundo. É. Né? E o pessoal tem pedido pra gente finalizar o... Você quer deixar mais um abraço para alguém? Não, só agradecer aí o convite, prazer aqui cara. E muito feliz de estar com vocês aqui. Goya, você sabe que eu te admiro demais, né? Aprendi muito contigo, então desejo muito sucesso, agradeço de coração por ter vindo, tá? Pô, deixa Não, deixa eu falar aqui também, deixar um recado aqui, Goya, agradecer o Goya, né? Por ter vindo aí, um bom bate-papo, não te conhecia ainda, né? O Alexandre o Ferretti tinha comentado muito, cara, vocês devem conhecer um monte de gente em comum, né? E aí, eu já tinha cantado a bola já. E, pô, tivemos a felicidade de descobrir que você trabalhou com a minha irmã, né? Pô, a gente trabalhou com muita gente em comum, sim, né? Na carreira aí, né? Porra, legal, né? Desejo sucesso pra você na Alemanha, né? Pô, você tenha sucesso lá com a família, né? E sucesso nos negócios aí. Né? E agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aí também. E a pedido do pessoal, eles têm pedido para a gente finalizar falando aqui do nosso patrocinador da Evolução e ler o slogan. Opa, pode ler. Vamos ler junto. Vamos lá. O slogan é assim, então... Por que não existe... Evolução, auditoria e consultoria... Porque não existe acaso no mundo dos negócios. Opa, é isso aí. Legal. Tá joia. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu.